Olá, tudo bem com vocês? Eu quero aqui comentar a entrevista na íntegra de Putin, onde ele explica a Carlson a visão da Rússia. Essa é uma matéria muito importante, porque de certa forma, furar o bloqueio que existe de informações sobre a Rússia. Tucker Carlson, um conhecido repórter dos Estados Unidos, entrevistou Vladimir Putin, presidente russo, que delineou amplamente as razões para o conflito ucraniano e da posição da Rússia na arena mundial. Foi publicado a íntegra da transcrição dessa entrevista no site Sputnik Brasil. Vale a pena ler a íntegra da entrevista. Foi publicado no dia 9 de fevereiro. Mesmo que você não concorde ou você não apoie, a questão não é essa, não concordar ou apoiar a Rússia, mas entender o lado, a visão de um ator importante hoje para a geopolítica mundial. E, claro, nós todos aqui, enfim, estamos preocupados com o desenrolar da guerra da Ucrânia e as suas consequências, e a nossa luta é pela paz, né? Pela paz na Ucrânia, pela paz na Palestina. Então, nos interessa saber o que estão pensando os atores desse conflito, e o lado da Rússia precisa ser entendido também. Caiu o muro e a paz não veio? Essa é a grande questão. Porque muitas pessoas, e aí ele fala, né, abre aspas para Putin, muitas pessoas nos Estados Unidos também pensaram que as relações entre Rússia e os Estados Unidos seriam normais após o colapso da União Soviética. No entanto, aconteceu o contrário. Então ele fala dessa quebra de expectativa pós fim da Guerra Fria. Entre isso, o Carlson faz uma pergunta para ele, que me parece interessante também, sobre a questão do medo da Rússia, né? E aí existe essa forte narrativa, né, da Rússia como um perigo e tal. Ele fala que o Ocidente, abre aspas para Putin novamente, o Ocidente teme mais uma China forte, do que a Rússia, porque a China tem 150 milhões de habitantes, enquanto que a China tem 1,5 bilhão de habitantes, e a economia da China está crescendo a olho nu a 5,5% ao ano. Portanto, há muito mais motivos para temer a China do que a própria Rússia. Mas ele fala também que ele não gosta de trabalhar com essa categoria do medo, né? Que não é isso que ele quer enfocar, né? Ter medo ou não ter medo. O importante para ele, abre aspas de novo para Putin, vamos falar sobre o fato de que depois de 1991, quando a Rússia esperava ser incluída na família fraterna das nações civilizadas, nada disso aconteceu. Então aí ele vai falar da rejeição do Ocidente diante da Rússia capitalista. Bill Clinton recusou a possibilidade da entrada da Rússia na OTAN. Bem, eles prometeram nenhuma OTAN para o leste, nem 1 centímetro para o leste, como nos foi dito. E depois eles disseram, bem, isso não foi fixado no papel, então vamos expandir. Então é disso que se trata. Esses são os contornos que explicam a deflagração da guerra da Ucrânia em 2022. Então, em 2008, abre aspas para Putin, eles abriram a porta para a Ucrânia na OTAN. Em 2014, deram um golpe de Estado. E aqueles que não reconheceram o golpe de Estado, que foi um golpe de Estado, começaram a ser perseguidos, criando uma ameaça à Crimeia, que fomos obrigados a tomar sob nossa proteção. Iniciaram uma guerra em Donbass em 2014, usando aviões e artilharia contra civis. No final das contas, foi lá que tudo começou. Há imagens de vídeo de aviões atingindo Donetsk de cima. Eles realizaram uma operação militar de grande escala
outra que falhou, então estão preparando outra, e tudo isso no contexto da exploração militar desse território e da abertura da porta para a OTAN. Então essa afirmação do Putin, ela vai ser corroborada por um insuspeito, né? E o secretário-geral da OTAN admitiu que a guerra na Ucrânia começou com o golpe em 2014, segundo informa matéria publicada pelo jornal Hora do Povo. Aqui na foto aparece um dos prédios incendiados pela turba durante o golpe da Praça Maidan, em Kiev, que levou os neonazistas ao poder a partir de 2014. Então, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, assume que o conflito na Ucrânia não teve início com a invasão russa de 2022, mas foi desatado com a instalação do regime de Kiev, infestado de neonazis, através de um golpe de Estado sob intervenção da CIA no ano de 2014. Então veja, a afirmação do Putin não é propriamente uma novidade. Até o próprio secretário-geral da OTAN, né, que é uma adversária de Putin, admite que houve esse evento, esse episódio em 2014 que acabou desencadeando então no conflito de 2022. E, né, ao fim e ao cabo, a entrevista, ele tentou justificar as razões da Rússia da invasão do território ucraniano em fevereiro de 22 e colocar à disposição de negociação com o Ocidente, né? Essa guerra já podia ter acabado há muitos meses, não acabou porque a Ucrânia se retirou das negociações e mais, proibiu que qualquer autoridade ucraniana negociasse com a Rússia. Uma vez que a OTAN não parou de se expandir em direção ao leste, né, as fronteiras da Rússia, e a partir de 2014 a União Europeia se empenha numa agenda de sanções bem articulada e uniforme com os Estados Unidos em direção à Rússia, o que piorou em fevereiro de 22, depois que a guerra começou. E o Putin coloca todo esse clima deteriorado nas posições ocidentais. E aí ele argumenta, né? Ele argumenta que essas sanções são um tiro no pé do próprio Ocidente. Esses bloqueios, ao contrário do efeito esperado de restringir, de submeter, de derrotar a Rússia, estão provocando o efeito oposto. Eles estão, na verdade, criando a oportunidade da Rússia negociar em rublos e ians, que são as moedas, respectivamente, da Rússia e da China. Cada vez mais fica claro que uma solução dentro do campo de batalha diante da guerra da Ucrânia é inviável. O resultado que o Ocidente espera de derrotar a Rússia no campo de batalha torna-se cada vez mais distante. A Rússia só vem crescendo economicamente, ela não vem encolhendo. Esse efeito que a Europa imaginava causar, um sufocamento da Rússia, está sendo o efeito contrário. Nós que lutamos pela paz, esperamos que essa declaração do Putin repercuta nas lideranças que têm relevância nessa decisão e que hajam no sentido do diálogo e da retomada das negociações que foram interrompidas pela iniciativa da Ucrânia. Ninguém quer uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, que nós sabemos os efeitos trágicos que isso traria. Esperemos e aguardemos os desdobramentos dessa atitude do Vladimir Putin.